Pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no meu canal. Para você que não me conhece, muito prazer. Eu me chamo Thiago. No vídeo de hoje vou falar sobre uma fase que eu passei na minha vida sobre o Bitcoin, finanças e criptomoedas, que eu acho que é importante compartilhar aqui com vocês, principalmente nós jovens nesse mundo de loucura. Eu vou explicar meu raciocínio e acompanhe comigo essa explicação. Por exemplo, eu comecei a entender sobre Bitcoin em 2020 e isso foi um boom para mim, porque tipo, o 10 reais que eu colocava ali, quando eu piscava o olho já tinha 15 reais de valorização. E eu falava, caraca, que loucura, que da hora. E naquele tempo eu já tinha conhecimento sobre o Bitcoin e sua importância, mas eu não tinha conhecimento em educação financeira nítida. E o que isso, cara, aconteceu comigo? Essa junção de conhecer Bitcoin e não ter educação financeira. Cara, eu acabava comprando Bitcoin, alocando percentual e vendendo. Cara, eu vendia meus Bitcoin, para você ter uma noção de como que é o jovem maluco sem conhecimento. É isso que acontece, principalmente, por isso que é a importância de você ter educação financeira, principalmente se você é investidor de criptomoedas. Porque, cara, finanças é um mundo muito maluco e você mistura com Bitcoin ainda, com criptomoedas, mercado volátil, com má administração, isso leva qualquer um à pobreza. Principalmente um jovem que não tem perspectiva de futuro, como é o que estava acontecendo comigo. Por exemplo, teve uma fase da minha vida que eu tinha R$1.000 sobrando ali e eu acabei comprando tudo, R$1.000 em Bitcoin, não diversifiquei nada e comprei Bitcoin. E o pior de tudo isso, eu não deixei uma parte da minha carteira, sabe? Por exemplo, eu não tinha uma reserva de emergência, cara. Eu não entendia finanças, eu não entendia o poder de você ter uma educação naquilo, principalmente ser investidor de Bitcoin. E isso me fez cair numa armadilha que eu mesmo caí, que eu passei meses e meses pensando sobre isso. Hoje eu agradeço, mas eu não agradeço, nossa, eu agradeço porque eu gostei. Eu agradeço porque me deu um alerta, sabe? Um alerta de que, eu preciso ter um pensamento a longo prazo. Eu não posso ter esse pensamento de que, subiu ali, eu ganhei R$20 de valorização e eu vou vender aquilo ali. Cara, olha pra você ver o que aconteceu na minha vida. Eu passei por um bom momento na minha vida, um bom momento, eu falo assim, 2 meses, de quebrando a cabeça mesmo, me julgando. Eu falava, caraca, você vendeu seus Bitcoin, tudo por causa de você for para uma festa. Sim, eu já comprei Bitcoin e já vendi Bitcoin para sair para uma festa. Porque no auge dos meus 20 anos, eu não focava em longo prazo, eu não tinha essa perspectiva de que o Bitcoin é um ouro, que eu não podia estar vendendo aquele ouro para ir, por exemplo, sair para uma festa. E eu fazia muito isso, cara. Não sei se você já aconteceu com você, se você também já foi responsável assim na sua vida, como eu fui na minha. Então, como eu já falei, eu comprava Bitcoin, me chamava, vamos ali, Thiago, para uma festa. Eu falava, caraca, eu tô sem dinheiro, não deixei caixa como reserva de emergência ou como uma reserva ali para mim comprar Bitcoin mensalmente, diariamente, depende da sua estratégia, e eu acabava ficando sem dinheiro, ia lá na corretora e vendia meus Bitcoin, e muitas das vezes o mercado estava em baixa, e do nada me surgia uma alternativa de sair, e eu na essência de juventude, não que eu estou direcionando a minha culpa de vender meus Bitcoin para minha juventude, eu acho que a gente precisa ter uma maturidade, principalmente quando se retrata sobre dinheiro. Se a gente não tem a maturidade, a gente se deixa levar em vários momentos da nossa vida, e eu me deixei me levar nesse momento da minha vida, quando eu vendia meus Bitcoin para ir para uma festa, ou para comprar um lanche. Cara, isso foi um auge da minha vida. Isso foi no sábado, eu tinha acho que R$1.600 em Bitcoin comprado pela corretora Mercado Bitcoin, e chegou um sábado, eu tinha alocado tudo, não tinha pensado que eu tenho uma vida pela frente, que eu preciso consumir fiat, gastar, infelizmente. E eu acabei investindo tudo isso, e deu à noite, eu falei, cara, que vontade de comer um lanche. E cara, eu tava muito na saga em minha cabeça. Sabe aquele meme, você já viu aquele meme que tem um anjinho aqui do lado e um capetinho aqui do outro? O capetinho desse lado falava assim, caraca, vende seu Bitcoin, nem que seja 50 conto, cara, não vai dar em nada, 50 conto, rapidão, você tem 1.600 ali, vai ficar 1.550, não vai dar em nada. Eu obedecia o cara aqui do lado, mano. Acabava vendendo meus R$50 de Bitcoin, pagando as taxas da corretora, e tava tudo bem, porque eu olhava pro meu saldo, via 1.540 e poucos reais e falava, tá bom, não vai fazer falta. E, cara, eu fui criando uma armadilha que é pra mim mesmo. Que armadilha é essa? Por exemplo, você vai vendendo aos poucos, sabe? Você vai se tornando um investidor que você não tem esse pensamento, essa proteção com você mesmo, esse respeito de você não vender Bitcoin, criptomoeda, seja até ações. Se você comprar, não venda, cara, porque o seu dinheiro foi alocado na sua mente para aquilo. E isso é uma coisa que você pensa a longo prazo, sabe? Se você é um investidor que pensa a longo prazo, que não venda esses Bitcoin, saiba que
que você, assim como eu, precisa aprender que você precisa ter uma parte ali para você comprar Bitcoin, outra parte para você gastar, outra parte para você investir em uma compra de livro. E se você acaba alocando todo o seu patrimônio em um ativo, principalmente um ativo volátil como o Bitcoin, e você é novo, não necessariamente você ser novo, porque eu duvido se não existe casos de pessoas que têm uma idade mais avançada, um conhecimento mais avançado e que também faça parte desse grupo de vender aquele ativo por não fazer um caixa ali de emergência, e você acaba vendendo aquilo ali no mercado de baixa, e que quando o tempo passa, que você vê, por exemplo, quando eu fiz essa venda de Bitcoin, né, que eu comprava e vendia, o Bitcoin estava $45.000, eu já investi em Bitcoin, e aí, por exemplo, eu vendia, aí beleza, o Bitcoin caiu, o mercado estava em baixa mesmo, não estava nem aí, ó, pra você ver, eu não estava nem aí do nada, o mês que vem chegava, o mês anterior, e o Bitcoin tava, sei lá, $102.000. E eu falava, caraca, se eu tivesse deixado aquele R$50 e não tivesse comprado em lanche, hoje essa rentabilidade estaria cada vez mais. E o lanche que eu comprei, que eu desvalorizei ali comprando, daria para me comprar 3 lanches daquele. Mas pela minha euforia, falta de conhecimento, de querer consumir, em um único meio de mover a minha carteira em criptomoedas, vendendo aquilo ali que eu tinha, o mínimo do que eu tinha, cara, isso é uma responsabilidade que eu não quero levar para minha vida, é uma coisa que eu aprendi, já fiz muito isso, hoje eu compro Bitcoin, aloco, não quero nem saber de vender, não quero nem saber de ficar olhando, porque aquilo ali, dinheiro é uma tentação, e se você for novo e está começando agora a investir, alocar seu patrimônio assim como eu, cara, isso não é uma tentação, não caia na ladainha de você ficar, tipo, abrir uma corretora, coloca ali seus R$50, R$100, R$1.000, R$500 mensal, e você ficar olhando, é legal, é muito bom ficar olhando os gráficos, né, tipo, subiu, olha quanto que tá crescendo, olha quanto valorizou, desceu, caraca, que oportunidade, cara, isso é muito bom, mergulhar nesse mercado, eu sou a favor disso, mas tome cuidado, tenha uma educação de segurança, uma educação de moral a você mesmo, porque se você for irresponsável com suas finanças, você vai acabar vendo aquele mercado subindo ali seus R$50 ali de lucro, vai querer vender os R$50, mas eu só tô vendendo lucro, cara. O que subiu ali faz parte da sua vida também. Hoje, se você vende por R$50, amanhã, o mês que vem, você vai acordar e era para estar R$1.000 ali de valorização, mas você foi diluindo sua moralidade que você colocou ali. Porque, cara, pensa comigo, a gente já recebe em FIT, se tratando do mercado brasileiro, eu sou brasileiro, se tratando em FIT, a gente soa ali para ganhar essa FIT, essa moeda desvalorizada, para comprar o mínimo de Satoshi, e a gente vende esses Satoshis, né, que é Bitcoin, e para trocar de volta por R$1 que já é desvalorizado para comprar uma comida. Tipo, tô falando sobre esse meio de comida porque eu fiz muito isso. Ou sei lá, para sair para uma festa. Cara, para você ver o retrocesso moral e financeiro que a gente se induz se a gente não tiver um conhecimento necessário ao ponto de guardar aquilo ali e não ficar vendendo por conta de surgiu uma festa, meu amigo me chamou para sair, ou caraca, vai acontecer um evento foda ali, eu tô sem grana. Cara, não vá, entendeu? Não venda seus Bitcoin, não vá, sei lá. Crie uma camada de segurança, uma camada de responsabilidade de que isso não é para você vender, não, isso que eu tô falando nem é totalmente, é para você também, mas para mim também, sabe? Eu não quero cair nessa ladainha de vender meus satoshis, minhas criptos por conta de uma especulação que aconteceu ali no meio termo da minha vida e que lá na frente eu posso olhar e me martelar, bater na minha cabeça mesmo, porque, cara, eu acho que a pior surra é a mental, aquela surra que você sabe que não era para você ter feito aquilo e você acaba fazendo aquilo. Cara, isso é de uma lição moral que eu prefiro apanhar ali, bate em mim mesmo, mas não deixa eu apanhar mentalmente, porque é uma sensação muito ruim de julgamento, assim, cara, sabe, o julgamento com você mesmo, sabendo que você proporcionou aquele erro, é sinistro, cara, eu não quero passar por isso, também não quero que você passe por isso. Por isso, dessa criação desse vídeo aqui, pra gente debater sobre o assunto, eu quero saber de você, se você já aconteceu isso na sua vida, se você conhece alguém que já passou por isso e tá passando por isso. É uma coisa muito real, mais do que a gente imagina, isso acontece diariamente e a todo momento. E é isso, cara, é surreal, não quero mais passar por isso. Quero saber de você, se já passou por isso também, comenta aqui, deixa um like, não quero mais passar por isso. E é isso, cara, o vídeo fica por aqui, é meio que um desabafo que eu quis passar aqui pra vocês, mas eu acredito que muitas pessoas também passam por isso. E tamo junto, até o próximo vídeo, muito obrigado aqui por me acompanhar, por trocar esse papo comigo sobre criptomoedas.
no fundo isso aqui é uma vantagem não só para mim, mas para você também, porque muitas das vezes a gente não tem amizades para falar sobre o assunto, nem para zoar sobre, hoje eu comprei, sei lá, uma cripto, ela despencou, sabe? Não que eu tô induzindo você a fazer isso, mas nem nossos erros a gente pode olhar pro lado e ter alguém para trocar um assunto sobre isso, um assunto tão importante e tão atual, né? Então esse é o intuito do meu canal. Se você gostou desse vídeo, quer falar sobre, sei lá, qualquer tipo de tema aí, comenta aqui. Deixa um like, deixa um feedback, deixa se você tá gostando. Tamo junto, até o próximo vídeo. Acompanha nas redes sociais. Compre Bitcoin pelo mercado Bitcoin. O link tá aqui na descrição. E é isso. Tamo junto, até o próximo vídeo. É nóis. E siga a Bitconomia, siga o Thiago. Tchau, tchau.